professora Socorro Vieira por aceitar o This call is now being recorded. por aceitar o convite e ao professor Patrício Melo pela participação e também pelo apoio ao GEDU. Gostaria também de agradecer ao professor Cristóvão por organizar junto ao grupo Sérgio, Chayana, Juan, Ana Caroline e Luana para que tudo saísse perfeitamente. Por fim, agradeço aos inscritos presentes. Comunico que a palestra será gravada e disponibilizada no YouTube do GEDUF e peço que todos mantenham câmera e microfones desligados para que não ocorra interferência nas falas e melhorar a conexão de todos. Nossa equipe estará monitorando a sala para verificar a presença a fim de conversão para a confecção dos certificados. As perguntas podem ser feitas pelo chat e ao final do seminário teremos um tempo para os palestrantes responderem. Temos como participante hoje o professor Patrício Melo, professor de Direito da URCA, doutor em Direito Econômico e Socioambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC, Curitiba, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos Fundamentais da URCA e também foi reitor da Universidade Regional, eleito pela comunidade acadêmica para o mandato de 2015 a 2019. Atualmente, é coordenador do setor da cultura do Araripe, Unesco Global Geoparque, especialista da Unesco para o Programa de Geoparques Mundiais da Unesco, coordenador da Rede de Geoparques da América Latina e Caribe e membro da diretoria da Rede Global de Geoparques GGN, representando a América Latina. Temos também como participante a professora Socorro Vieira, que atualmente está associada à Universidade Regional do Cariri, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem URCA e do mestrado profissional em saúde da família da Renasce, pró-reitora de Assuntos Estudantis na Universidade Regional do Cariri. Podemos dar início? Ok, podemos sim. Socorro, boa noite, Luana, boa noite a todos que nos acompanham aqui nas mídias sociais. Eu queria compartilhar com vocês, primeiro, um slide, Socorro, para a gente introduzir essa temática da saúde, do meio ambiente, e apresentar um pouco para os colegas o contexto em que a gente se insere, para abordar essa temática e transformar essa nossa conversa num diálogo bem leve, Socorro, bem ao estilo do que nós adotamos fazer, né? Então, primeiro, situar essa nossa apresentação aqui no contexto da saúde e do meio ambiente, né? Colocando essa temática como um desafio para alcançar a justiça ambiental. Bom, hoje, atualmente, na Universidade Regional do Cariri, eu estou atuando ao lado do professor Cristóvão, como líder do grupo de pesquisa e estudos em direitos fundamentais. Esse grupo a gente criou em 2008, no âmbito do curso de Direito da URCA, e hoje envolve a maioria dos professores pesquisadores, talvez mais de 10, em várias áreas e segmentos. Então, a gente tem feito bastante atividade, infelizmente o contexto da Covid, esse é um dos temas, Socorro, que eu espero que a gente possa conversar um pouquinho a respeito disso. Estou coordenando o projeto Dossiê Chapada do Araripe para Patrimônio da Humanidade, que é uma outra temática, tenho colaborado com o Geoparque Araripe Mundial da Unesco, que já é um território, e esses projetos que a gente desenvolve, tanto no GEDUF quanto esse da Chapada do Araripe, ele tem um apoio institucional e financeiro da Universidade Regional do Cariri e da FUNCAP, que é a nossa Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. Apresentar aqui a todos vocês que não conhecia ainda, a professora Socorro Vieira, que é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, que nós vamos conversar hoje. Socorro, que é colega de muitas batalhas, de muitas lutas em defesa desta temática. A professora Socorro é atualmente professora associada do curso de enfermagem da URCA e também professora do mestrado, né, do mestrado em enfermagem. Nós temos 2 cursos de mestrados na URCA, um deles ligado ao programa de mestrado profissional em saúde da família. Atenção para esta temática, porque a Rede Nacional de Saúde da Família, isso tem tudo a ver com a abordagem
a metodologia com que a Socorro tem tratado esse tema e do qual eu, em algum momento das minhas pesquisas em direito, a gente acaba se associando a essa temática da atuação em rede, extremamente importante para a temática que nós vamos abordar hoje, da saúde e do ambiente. A professora Socorro é atualmente pró-reitora de assuntos estudantis e foi colaboradora minha nessa mesma função, enquanto eu estive reitor. Eu diria, professora Socorro, que você é uma das poucas especialistas, no sentido de ser expert, na temática da enfermagem comunitária, e o teu trabalho na área da saúde coletiva, com ênfase na promoção da saúde, na atenção primária, e eu quero que você fale também um pouco dessa tua experiência na prática mesmo da atenção primária, lá nos idos da implantação do programa de saúde da família no estado do Ceará, ao lado de uma das lideranças mais fortes do Brasil, da América Latina, e na África, que é o doutor Carlos Lavô, e eu sei que você tem uma história muito particular com ela. Bom, falar da temática do direito à saúde, do direito socioambiental e desta relação do direito à saúde e meio ambiente, Socorro, eu quero introduzir essa temática trazendo algumas provocações, algumas reflexões que você conhece e que nem todos conhecem no Ceará ou no Brasil, que é a Chapada do Araripe como um território, né, a partir de uma formação geológica do Cariri, que sofre toda uma influência na ocupação desse território, todas as relações sociais, as relações com o ambiente, que hoje nos traz ao século XXI, refletindo essa temática a partir aqui do Cariri. Né? Vocês estão vendo aí uma imagem parcial da Chapada do Araripe. Essa imagem mostra um vale logo abaixo e uma meseta que é propriamente um dos pontos da Chapada do Araripe. Houve vamos dizer assim, um achatamento que criou o vale, que expôs, vamos dizer, a escarpa da Chapada do Araripe, esse relevo grandioso, junto com ele um conjunto de outras informações. Uma riqueza mineral dos recursos hídricos, numa altura, numa altitude mais ou menos entre 400 e 700 metros de altitude. O ponto mais alto da Chapada do Araripe está entre 900 e 960 metros de altitude, como também essa formação geológica expôs uma das riquezas mais relevantes da Chapada do Araripe, que é todo o seu acervo fossilífero, o acervo arqueológico, e conta a história da memória da Terra nessa região. E, consequentemente, tem uma influência direta na cultura do povo do Cariri. Quero também abordar essa temática do direito à saúde e meio ambiente sob a perspectiva desta agenda, Agenda 2030. Alguns de vocês já devem ter acompanhado. A Agenda 2030 é uma carta de compromisso assumida por mais de 190 países e que define prioridades e aspirações numa escala global, que requer uma ação de governos, uma ação de empresas, uma ação da sociedade civil para a erradicação da pobreza, um dos principais objetivos, o objetivo primeiro, o objetivo 1 dessa agenda, Agenda 2030, porque é um plano de ação até 2030, do século XXI, que envolve uma ação de governos, de empresas, da sociedade civil, para a erradicação da pobreza e para criar uma vida com mais dignidade e oportunidades para todos dentro dos limites do planeta. Esses limites do planeta guardam um conceito, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu trago também para a reflexão e para que a professora Socorro possa ajudar a gente a explorar, porque eu sei que é uma das expertises dela, a importância de atuar em rede para enfrentar essas duas temáticas. A temática da busca por vamos dizer, uma universalidade do direito à saúde, do direito ao meio ambiente saudável. Eu trago aqui a minha experiência pessoal da atuação em rede com os territórios Unesco Geoparques para a América Latina e o Caribe, através da rede de geoparques. Vocês estão vendo aqui essas logos, nós temos o Geoparque Caribe, que é o único no Brasil, mas há outros 7 territórios geoparques na América Latina, em vários países, e eu enfoco que a chave para o bom funcionamento de uma rede é a participação e, naturalmente, em consequência da participação, também uma informação esclarecida. Nós estamos aqui sob o albergue do ODS 17, parcerias em escala local, em escala global para atingir esses objetivos.
E dentro dessa mesma lógica, eu trago alguns exemplos. Um deles, o ODS 3, que trata de saúde e bem-estar, e uma experiência do Geoparque Araripe, que é atuar estimulando, né, a convivência com o meio ambiente sadio e as práticas esportivas, que, ao mesmo tempo, trazem qualidade de vida para as pessoas que praticam esses esportes, aqui o exemplo de mountain bike, ao mesmo tempo que gera negócios para os guias de turismo e para os clubes sociais da região do Cariri. O mesmo exemplo, com ênfase na balneabilidade, o uso da água e o contato com a natureza, aliando três elementos: elementos da cultura, da paleontologia e da geologia. Esse aqui é um exemplo em Barbalha, do Clube Arajara Parque, que tem licenciamento ambiental, não faz o represamento definitivo dessa água, essa água volta a correr no leito dela e, ao mesmo tempo, cria um ambiente de convivência com a natureza. Aqui um outro exemplo que interliga pelo menos três ODS, né? O ODS 15, que fala da vida terrestre, o ODS 3, bem-estar e saúde, e a questão da água potável e saneamento, e eu trago um outro elemento. Se no ODS e no exemplo anterior, os dois anteriores, eu falo de um exemplo antropocêntrico, em que o homem está, vamos dizer assim, no centro das preocupações, aqui é uma outra perspectiva. Como a biodiversidade, o exemplo do soldadinho do Araripe, a fêmea, toda em verde, estudar o indicador de qualidade da água pode mostrar a presença da sobrevivência deste pássaro, e, portanto, aqui uma abordagem não antropocêntrica, mas biocêntrica. De modo geral, o ciclo da qualidade da água como um indicador da permanência da biodiversidade saudável aqui na região do Araripe. O soldadinho do Araripe faz o seu ninho a 1 metro, mais ou menos, das fontes de água, e se essas fontes desaparecem, naturalmente vai desaparecer esse ecossistema e este animal. Aqui o outro exemplo, já no contexto da Covid, Socorro, em que o Comitê Científico do Geoparque, você como membro deste comitê científico, a gente emitiu, já em junho deste ano, uma carta, né, uma carta que, ao mesmo tempo, uma exortação da sociedade do Cariri, e manifestando toda uma preocupação com a pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, uma doença respiratória aguda, que pode variar de casos leves e assintomáticos a casos muito graves, com insuficiência respiratória, e que pode trazer letalidade variada conforme a faixa etária e a condição clínica associada à hipertensão arterial, Socorro, diabetes, obesidades, doenças pulmonares e outras comorbidades, e como, vamos dizer, o meio ambiente ele tem um componente que pode falar um pouco sobre esse contexto dos agravos da saúde. E eu queria que você falasse também um pouco sobre esse momento em que a gente está vivendo, como tem sido emblemático para o mundo essa perspectiva que alguns denominam de novo normal, e que é um cenário totalmente criado, mas não tido como um certo, porque cada país, cada região tem suas características que irão determinar, naturalmente, as diferenças em torno dessa temática. Existe, claro, Socorro, uma vulnerabilidade de toda a cadeia produtiva, e em torno desse momento em que a pandemia evidencia uma certa dependência de mercados emergentes, que hoje estão, esses mercados, numa outra luta, que é a disputa pela vacina, que já está acontecendo em alguns países, e que o Brasil está atrás nessa corrida, não tem um parâmetro muito claro de como nós vamos tratar, e eu já, fomentando esse debate, essa conversa entre nós, pergunto onde é que o Brasil errou e por que é que nós estamos atrás na luta pela vacina na Covid, Socorro. E quero, nessas palavras introdutórias, antes de passar a palavra para você, trazer três referências. Uma é de um autor
dos direitos humanos fundamentais no Brasil, muito, muito respeitado, que é o Ingo Sarlet, e que, em uma das suas recentes publicações, ele observa que enfrentar esses problemas ambientais, ou todos os danos resultantes de poluição, de danos pela falta de licenciamento, e a opção por um desenvolvimento sustentável, eles passam necessariamente pela correção de um quadro alarmante de desigualdade social, de falta de acesso de expressiva parte da população aos seus direitos sociais básicos, como é o caso do direito à saúde. E, nessa perspectiva, o nosso objetivo, como pensador, como articulador, como militante desses dois fenômenos, o direito à saúde e o direito ao meio ambiente saudável, portanto, ao direito socioambiental, seria articular a tutela e a promoção do direito à saúde com o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, ambos aí no marco jurídico constitucional do socioambientalismo e dos direitos fundamentais socioambientais. E aqui, relembrando para todos o que é que diz a Constituição sobre o direito à saúde, né? Que é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Todas as três escalas, portanto, atenção básica, média e alta complexidade. E aqui, o artigo 225, que fala também o direito ao meio ambiente sadio como um direito de todos no Brasil. Então, essas palavras, Socorro, são palavras introdutórias para essa temática, e eu quero mais uma vez agradecer aqui a todos vocês que já nos acompanham e passar a palavra para ti, Socorro, para que a gente possa acompanhar também sobre a tua perspectiva essa discussão e essa temática. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui com todos vocês e todas vocês. E aí, em nome do professor Patrício Melo, eu quero cumprimentar a todos, né, Patrício, nosso ex-reitor da Universidade Regional do Cariri, e sempre professor da Universidade Regional do Cariri. E aí eu costumo dizer, gente, que em relação às questões ambientais, eu tive a felicidade, né, e o prazer de aprender muito com o Patrício, porque apesar da gente saber, e aí vocês vão ver quando eu mostrar aqui alguns slides, né, apesar de saber que a gente, né, tudo que a gente faz envolve a relação saúde e ambiente, mas foi a partir da experiência que eu tive na Fundação Araripe, juntamente com o professor Patrício e outros pesquisadores, que eu me adentrei nessa temática mais profundamente, né? Então, hoje, a questão da saúde ambiental, ela faz parte do meu processo de trabalho enquanto docente. Então, enquanto docente, eu ministro a disciplina de saúde ambiental, e enquanto pesquisadora e professora dos programas de pós-graduação, eu procuro trabalhar na perspectiva da relação saúde-ambiente. Então, assim, deixa eu perguntar para vocês estão vendo os slides? Ainda não, professora. Tenta projetar mais uma vez. Luiz, ajuda aqui, filha. Agora estamos vendo. Tá dando para ver? Ainda não? Sim, sim. Sim? Ok. Então, gente, como eu havia dito, né, essa relação saúde-ambiente, ela é uma relação extremamente importante, e a gente, na nossa vida cotidiana, a gente não deixa de estar em constante interação. E aí, eu acho que o professor Patrício fez várias provocações, eu espero conseguir atender algumas, né, porque o que ele colocou muita coisa, eu espero atender algumas dessas provocações, mas, assim, se eu porventura, não falar de algumas questões, que vocês possam
no debate, a gente ir aprofundando e que esse momento realmente seja um momento de construção coletiva entre todos nós, né? E aí eu começo, né, discutindo e com duas perguntas, né? Por que que a relação saúde e ambiente, ela é uma relação necessária? E por que pensar nas práticas com justiça ambiental, né? Por que que a gente precisa pensar nas nossas práticas com justiça ambiental? E aí eu coloquei aí entre parênteses, né, que essas práticas, elas devem ser práticas de todas as disciplinas, porque a questão ambiental, ela não é da enfermagem, ela não é da medicina, ela não é da geografia, ela não é do direito, ela é de todas as áreas. Portanto, todas as nossas práticas, em qualquer uma das nossas ações, né, em qualquer profissão ou em qualquer área de atuação que nós estejamos desenvolvendo, essa relação saúde-ambiente, ela é fundamental, e aí a gente precisa pensar nas questões relacionadas à justiça ambiental. Logicamente, quando a gente pensa em justiça ambiental, e aí eu me reporto a um conceito, que é um conceito que está no livro, se não me engano, Ecologia Política dos Riscos, do professor Marcelo Firpo Porto, quando ele fala das zonas de sacrifício, né? O que seriam essas zonas de sacrifício? Seriam aqueles locais onde as populações, normalmente as populações excluídas, que são forçadas a viver em condições subhumanas, em condições inadequadas. E são essas zonas, né, de sacrifício que contribuem para a injustiça ambiental. Então, a gente não pode falar de justiça ambiental sem pensar na injustiça ambiental. E aí, eu inicio, né, falando que a nossa saúde, essa relação saúde-ambiente, ela é uma relação de interdependência extremamente necessária, porque a nossa saúde, de todos nós, ela está relacionada a todas as atividades humanas que são desenvolvidas, como a própria produção agrícola, industrial, energética, a gestão das águas, o destino dos resíduos, o próprio processo de urbanização, a distribuição de renda, qualidade dos serviços de saúde, de educação, as estratégias de proteção no ambiente de trabalho. Então, todas as atividades humanas, elas influenciam direta e indiretamente na nossa saúde, assim como o ambiente físico e o ambiente biológico. Então, tanto o ambiente físico como o ambiente biológico, eles também influenciam na nossa saúde. Portanto, a saúde humana, ela é influenciada pelas nossas próprias atividades, assim como também pelo ambiente ecológico e pelo ambiente físico. E aí, nesse sentido, eu coloco para vocês, né, que a saúde ambiente, ele é um campo de conhecimento e prática que exige a compreensão das vulnerabilidades sociais, entendendo que essas vulnerabilidades sociais, elas são fundamentais, né, para que a gente possa desenvolver ações pensando na justiça, né, e colocando a justiça ambiental como um grande desafio. Isso por quê? Porque as condições socioeconômicas desfavoráveis, por exemplo, todos os determinantes, que a gente chama de determinantes sociais de saúde, eles influenciam sobremaneira nas iniquidades sociais, nas iniquidades em saúde, que, por sua vez, leva à injustiça social, né? Então, é fundamental que a gente entenda o campo e a prática da saúde e ambiente como um campo complexo, um campo de atuação em que é necessário a gente pensar e envolver em todos os processos, né, de trabalho, em qualquer nível em que nós estejamos, as pessoas, né, a população, as pessoas que estão nos territórios. E aí, como o professor Patrício vem falando da experiência com o Dr. Carlile, né, e aí eu digo para vocês que foi uma experiência extremamente importante
na minha vida profissional. Por quê? Porque em meados da década de 90, né, em 1994, com a implantação da saúde da família, nós passamos a desenvolver as ações de saúde em um território adscrito. Ou seja, nós passamos, enquanto equipe de saúde, a responsabilidade pelos processos, né, de saúde e doença em um território, entendendo que esse território ele é um processo, né, entendendo que esse território ele não é só geográfico, ele não é só biológico, mas ele é um território social e culturalmente construído. E aí, nesse território, é fundamental que se trabalhe todas as relações de trabalho, as relações culturais, as relações entre as pessoas, as redes de apoio, a vizinhança, o sentimento de pertença, né? E isso a gente desenvolve na Estratégia Saúde da Família, que naquela época, né, em meados dos anos 90, nas primeiras equipes que foram implantadas no estado do Ceará e que foi modelo para todo o Brasil, a gente já pensava nesse trabalho no território, voltado para a participação das pessoas, voltado para entender essas pessoas como participantes do processo, né? Entender que essas pessoas, elas conhecem a sua dinâmica da vida cotidiana e, portanto, a gente tem que desenvolver um trabalho com e para as pessoas. Não adianta só nós, enquanto profissionais da saúde, só os operadores do direito, só os professores desenvolverem suas atividades desconectadas do território. Portanto, essa relação saúde-ambiente, ela é uma relação necessária e interdependente. Haja visto que nós estamos em uma crise ambiental mundial, né? E essa crise ambiental mundial, ela se manifesta quando a gente observa o desequilíbrio na produção de alimentos, o próprio crescimento da população humana, né, que vem crescendo em uma forma inversamente proporcional à produção de alimentos, a própria mudança gradual dos climas regionais e global, né, essas mudanças climáticas, né, essas mudanças que ocorrem, que são resultados das atividades urbanas e também das técnicas agrícolas, né, a proliferação de organismos transmissores de doenças. E aí a gente tem N modelos ou N exemplos para a gente colocar que influenciam nos desequilíbrios ambientais e que vão influenciar diretamente nas injustiças ambientais, né? E aí a gente vê ao longo da história grandes desastres que aconteceram, que não são, né, totalmente naturais, né? Desde Chernobyl, por exemplo, que ficou conhecido no mundo inteiro, até a gente chegar, por exemplo, no rompimento da barragem de Mariana, né, que ocorreu se não me engano, em 2015, com os rejeitos da mineração, causando um desastre que a gente sabe que praticamente não se vai recuperar, que foi um grande motivo para se trabalhar com os impactos ambientais. Assim como também a barragem de Brumadinho, né, já em 2019, onde a gente percebeu quantas vidas foram perdidas, né, e eu creio que, além da questão industrial e ambiental, a grande perda que se teve foram as perdas humanas, né, e aí, assim, a gente percebe o quanto a população humana é exposta aos riscos ambientais em todos os níveis, tanto em relação à própria poluição ambiental, como aos agentes nocivos que afetam a nossa saúde, como, por exemplo, os rejeitos da mineração, né? E aí, mais recentemente, a gente teve o derramamento de óleo, né, nas praias, principalmente nas praias da região Nordeste, onde mais de 5.000 toneladas de óleo foram derramadas, e isso influencia sobremaneira a vida no planeta, a vida na Terra. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva de que o que é que a gente pode perceber, né? A gente percebe que esses problemas ambientais, eles têm uma relação direta com os processos de produção, com os processos de trabalho. Então, a gente não pode dissociar as questões ambientais e de saúde das questões econômicas, das questões sociais
das questões ambientais, né? Então, a gente precisa entender como é complexa essa situação. E aí a gente vê grandes problemas ambientais, como a crescente poluição química e os seus impactos, né, sobre a qualidade da água, a qualidade do ar, do solo, dos alimentos, né? Atualmente a gente vivencia a pandemia de Covid-19. E aí, qual a relação disso com o ambiente? Né, o que a gente poderia pensar, qual é a relação que tem a Covid-19 com a questão ambiental? E aí a gente percebe como as pessoas atualmente parecem não perceber a gravidade da situação, né? O nosso país está aquém em relação aos países desenvolvidos na busca pelas vacinas. Então, nós ainda não temos no nosso país, apesar da Fiocruz, do Instituto Butantan, que são as expertises, né, na área de vacinação no país, a gente ainda não tem essa vacina, nem a previsão de quando essa vacina vai estar disponível para toda a população do nosso país. E aí a gente vê as pessoas morrendo, as pessoas sendo infectadas, né, aulas retornando presencialmente, e aí as pessoas, umas que não têm a doença em sua forma mais grave, mas que a gente não sabe ainda qual vai ser o comportamento dessa doença ao longo dos anos, né, com o passar dos anos. E tudo isso a gente se preocupa. E qual a relação disso com as questões ambientais? Como a gente vive num ambiente onde a gente não cuida da água, onde a gente não cuida do nosso ar, onde a gente não cuida dos alimentos, e aí a gente tem o aumento do uso de agrotóxicos, né, na produção de alimentos, e tudo isso vai ter um impacto direto na saúde das pessoas e em toda a população. Assim também como a gente vê problemas graves, como a extinção de espécies, destruição de florestas, redução de biodiversidade, previsão e escassez de recursos naturais, né? E aí a gente já vê a briga pela água, a qualidade da água, que passa pelos processos de informação e comunicação, quando se faz, por exemplo, uma análise de água e a população não sabe onde que tem água com a melhor qualidade, ou quais são os locais que eu posso tomar banho de mar e que eu não posso tomar banho de mar, porque são áreas em potencial, com potencial contaminação. Então, todos esses problemas, eles têm uma relação direta com o ambiente e com a saúde das pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente contextualizar os riscos e a gente articular todos esses problemas ambientais aos modelos econômicos que a gente vivencia, né? E aí eu trago o conceito, né, de Porto e Finamore 2012, quando eles dizem que a justiça ambiental, ela é entendida como um conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial, de classe ou gênero, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas, assegurando assim tanto o acesso justo e equitativo aos recursos ambientais do país, quanto o acesso amplo às informações relevantes que lhes dizem respeito e favorecendo a constituição de movimentos e sujeitos coletivos na construção de modelos alternativos e democráticos de desenvolvimento. Então, a gente percebe, né, que o modelo econômico que impera no mundo, nesse mundo globalizado que nós vivemos, eles influenciam sobremaneira para que as populações convivam com injustiças ambientais. Há exemplo das próprias mudanças climáticas, há exemplo da perda da biodiversidade, de espécies em extinção, onde muitas vezes as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas que mais sofrem, né, que são mais acometidas por tais processos, né? E aí, por que essas injustiças ambientais ocorrem, né? E aí é como a gente já vem comentando. Elas ocorrem
por conta do próprio modelo de desenvolvimento, né, voltado para o economicismo, produtivismo, consumismo, individualismo, a hegemonia do mercado, onde ocorre um papel regulatório normativo da ciência e das instituições, versus saberes e práticas populares, contextualizadas, solidárias e emancipatórias. Então, é necessário que a gente busque a rede de apoio, né, que a gente busque a parceria com as instituições não governamentais, com as associações, com os sindicatos, com a academia, com o poder público, para que a gente possa trabalhar de forma a vencer as iniquidades sociais, que, por sua vez, leva-se às injustiças ambientais e às injustiças sociais. E aí, isso porque nós estamos em um mundo globalizado, onde ocorre a concentração de poder político e econômico, essas desigualdades sociais, elas são vistas, né, a partir dos próprios determinantes sociais. A gente vê população que não tem acesso à água, que não tem acesso à rede de esgoto, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade, a discriminação, o racismo, homofobia. Então, tudo isso influencia sobremaneira a vida das pessoas no planeta. E aí, o setor saúde, né, existem várias dificuldades para se avançar, além das práticas assistenciais e sanitárias clássicas, como a que a gente chama de vigilância à saúde, né, e aí relacionada à própria vigilância epidemiológica, que aí vocês estão vendo todo esse processo de vigilância epidemiológica agora, com a pandemia de Covid-19, onde se mapeia os casos, onde se faz geoprocessamento dos casos, onde se busca encontrar o caso índice para saber quais os contatos que podem ser infectados, né? Busca-se fazer toda a vigilância sanitária, ambiental, e aí isso é fundamental para os processos de trabalho. E aí a falta de estudos no epidemiológico que sejam contextualizados, já que a gente precisa melhorar os processos epidemiológicos, né, envolvendo a população, envolvendo diferentes contextos, para que a gente possa melhorar as condições de saúde, as condições de vida da população. E aí entender a saúde como direito, como foi colocado pelo professor Patrício, né, e aí a saúde é assegurada desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a luta pelo movimento da reforma sanitária brasileira, e aí referenciado na Constituição de 88, né, no artigo 196, que trata a saúde como um direito, né, do cidadão e da cidadã brasileira, e reforçado pela própria Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080/90, que trata do Sistema Único de Saúde, né, do direito à saúde. Então, a gente percebe o quão é importante a gente não esquecer a relação saúde e ambiente dentro dessa perspectiva da justiça ambiental. E aí a vigilância, ela envolve diversos significados, né? Envolve a ideia, né, de vigiar, e aí relacionando ao cuidado, de estar perto, de zelar, e envolve também a dimensão dos afetos, uma vigilância que seja amorosa, aberta para com o outro, para que carregue o princípio da solidariedade, da realização de potências, projetos coletivos, a parceria com as redes de saúde, com a educação, com ações intersetoriais, e passa também pelo conceito de vigilância mais voltada para o controle, delimitar a questão da vigilância mais instrumental, como o que vem acontecendo agora com a pandemia, e que a gente também não pode esquecer outros problemas importantes que nós vivenciamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, as arboviroses, né? Então, nós não deixamos, nós estamos em uma pandemia de Covid, né, de um vírus novo, mas nós não deixamos de ter casos de dengue, nós não deixamos de ter casos de chikungunya, nós não deixamos de ter casos de zika, e aí a gente precisa pensar também em estratégias de cuidado que possam envolver nessa dimensão do afeto, e não só da vigilância enquanto controle, mas de envolver todas as áreas, todas as pessoas,
os serviços de saúde, de educação, nos processos de trabalho, para que a gente possa contribuir com uma melhor qualidade de vida da nossa população, né? E aí é importante a gente entender que quando a gente fala, né, em enfrentar os riscos ambientais, a gente pensa no próprio movimento pela justiça ambiental, né, que envolve as questões relacionadas aos direitos humanos, a questões étnicas, né, a todas as questões relacionadas aos grupos e populações mais vulneráveis, né? E aí a gente não pode esquecer as pessoas que são as mais vulneráveis, que precisam de maior atenção e que precisam estar a par de tudo que acontece. Nesse sentido, a gente precisa trabalhar na perspectiva da vigilância dos agravos, e aí pensando não somente na Covid, mas pensando também nas arboviroses, nas pessoas que têm doenças de base, como diabetes e hipertensão, né, nas doenças crônicas não transmissíveis, na questão da violência. Então, a gente precisa trabalhar as vigilâncias no sentido da vigilância do doente, mas também na vigilância das pessoas expostas e, principalmente, a vigilância dos fatores de risco. Assim como a gente precisa também trabalhar a vigilância dos agentes, como, por exemplo, a vigilância entomológica e contribuir para a redução das arboviroses. Pensar também na vigilância dos ambientes, e aí pensar na vigilância na saúde do trabalho, na saúde do trabalhador, nas situações que envolvem risco e perigo, em todos os processos produtivos, e aí pensar também nos comportamentos que são prejudiciais à saúde. E aí a gente pensa em um sistema de vigilância que a gente chama de vigilância ecossociosanitária, que envolve a incerteza, que envolve a complexidade, e que a gente precisa, para isso, estar envolvendo o máximo que a gente puder de todas as áreas, e não somente a saúde e a educação, mas todas as áreas precisam se envolver com as questões relacionadas à saúde, ao ambiente, para que a gente trabalhe na perspectiva de reduzir as injustiças ambientais, né? Então, é fundamental que a gente pense nesse contexto. E aí, voltando para esse contexto mais brasileiro, né, pensando na transição epidemiológica, onde a gente vivencia o envelhecimento da população, e aí as doenças emergentes e reemergentes, né? E aí, reemergente, a gente tem aí o caso das arboviroses, emergentes agora a gente não tem como fugir da Covid-19, então é um problema que chegou, que ficou e que ainda tem muito para sair do nosso meio, até porque a gente não sabe quando a vacina vai chegar, portanto, a gente precisa ter muita cautela no retorno às atividades. Esse retorno às atividades tem que ser pensado de forma que não leve as pessoas a correr risco, né? Por mais que se tenha cuidado, e aí eu cito aqui o próprio exemplo, por exemplo, da minha filha. Minha filha é professora e a escola que ela trabalha retornou com aula presencial. Mesmo a aula presencial, com 30% dos estudantes somente em sala de aula, e ela pegou Covid-19, né? Tendo todos os cuidados com o uso do álcool em gel, tentando o distanciamento, controlando os alunos, cada um no seu lugar, e mesmo assim ela testou positivo para a Covid-19. Então, a gente precisa ter todos os cuidados, mas a gente precisa também ter muita cautela, pensar nesse retorno. E pensar também nas pessoas que são desassistidas, as pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso ao esgotamento sanitário, que não têm acesso à coleta dos resíduos de serviços, né, aos resíduos como a coleta pública, né, de lixo, enfim, então pensar em todas essas questões, e isso tudo envolve a questão das vulnerabilidades, né, essas pessoas, elas estão expostas a vulnerabilidades, a riscos. E nesse sentido, a vulnerabilidade é um conceito que ele é pluridimensional, que envolve não só a exposição ao risco, ao perigo, mas também a diminuição da capacidade de reação e a dificuldade de se adaptar, né?
Então, existem territórios que são mais vulneráveis do que outros. E aí a gente pensa, normalmente, o que é que a gente vem observando? As pessoas que estão morrendo mais de Covid-19, por exemplo, que é a nossa realidade agora, são as pessoas que estão nas periferias das grandes cidades. São as que mais chegam à gravidade. Então, passou-se aquela fase que eram só as pessoas que tinham viajado para o exterior. Hoje, as pessoas que estão mais acometidas são as pessoas que estão em grandes aglomerados, que residem nas grandes periferias das cidades, que são aquelas pessoas que o professor Marcelo Firpo chama, que vivem nas zonas de sacrifício, né? As pessoas que estão nos locais e trabalham em locais mais insalubres, estão em locais mais inadequados para viver e para trabalhar, né? Então, a gente tem que pensar, né, nas vulnerabilidades, nas populações vulneráveis e nos contextos de vulnerabilidade. E aí, por isso, é importante a gente pensar nas dimensões sociais, econômicas, tecnológicas, organizacionais, culturais e ecológicas. E aí, a gente não pode esquecer que existe ainda, infelizmente, é trabalhado muito a abordagem tradicional, onde se trabalha as questões ambientais, a comunidade, a economia, de uma forma que contribui para as iniquidades, de uma forma que contribui para uma matriz que a gente chama de matriz insustentável, quando, na verdade, é necessário haver uma integração entre o desenvolvimento econômico, as comunidades, o meio ambiente, para que a gente possa trabalhar na perspectiva da equidade e na perspectiva de uma matriz sustentável, né? E aí, nessa perspectiva, é fundamental a gente trabalhar na perspectiva da promoção da saúde, entendendo a promoção da saúde como promoção humana, entendendo que essa promoção humana, ela passa pelo trabalho nos territórios, com as pessoas que estão nos territórios e para as pessoas que estão nos territórios, né? Isso seria uma forma da gente atuar para que a gente pudesse reduzir os determinantes que contribuem para as vulnerabilidades sociais. E aí, dentre esses modelos, a gente tem o modelo da determinação social, que envolve desde as questões mais voltadas para os fatores individuais, relacionados aos fatores individuais de cada pessoa, de cada grupo populacional, mas que passa também pelos estilos de vida, pelas redes sociais e comunitárias e pelas condições de vida e trabalho. Ou seja, as condições de emprego, desemprego, acesso à água, tudo isso vai influenciar, né, sobremaneira a saúde das pessoas. Portanto, as condições macroestruturais, como as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, elas influenciam sobremaneira a saúde e a vida da nossa população. Nesse sentido, a gente tem que pensar na promoção, nos fundamentos da nossa prática, como um desafio para vencer as injustiças ambientais, dentro dessa perspectiva da promoção da saúde. E aí pensar em envolver as redes, né, trabalhar a questão da intersetorialidade, da sustentabilidade, da participação social, trabalhar no território, com as pessoas que estão no território, entendendo o processo de integralidade, a autonomia das pessoas, o empoderamento das pessoas, para que as pessoas possam contribuir com melhor qualidade de vida e buscar se apoderar, se empoderar e lutar por melhores condições de vida e de saúde e um ambiente saudável, né? Então, é fundamental que a gente possa pensar nas nossas práticas voltadas para as questões, né, da promoção da saúde enquanto promoção humana, pensando na justiça ambiental e que envolva todas as comunidades, os movimentos sociais, que possa beneficiar as pessoas de uma forma em geral, que a gente possa estar livre do aumento
das iniquidades, né, que a gente possa contribuir para a redução das iniquidades, que a gente possa contribuir para a redução do uso de agrotóxicos, que a gente possa ter atividades econômicas e produtivas, mas que essas atividades, elas não estejam contribuindo para a insustentabilidade, né? Já que a gente muitas vezes, e aí tem alguns autores que colocam, que o próprio desenvolvimento, ele é inversamente, né? Ele é inverso, né? A questão da sustentabilidade. E a gente precisa buscar trabalhar o conceito de sustentabilidade nessa perspectiva da promoção humana, pensando na promoção humana como ação integral, intersetorial, em rede, que busca a autonomia das pessoas. E aí, né, já foi citado a Agenda 2030, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e dentro desse contexto, a gente não pode pensar as nossas práticas sem pensar na questão dos ODS. A gente não pode pensar nossa pesquisa, quer seja na saúde, quer seja no direito, quer seja em qualquer área, sem pensar na Agenda 2030. E especificamente nós, que estamos no território do Geoparque, a gente não pode esquecer de trabalhar na perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nessa perspectiva, eu venho buscado, né, trabalhar, especificamente nesse momento eu estou trabalhando com o ODS 3, né, que se refere às questões mais relacionadas à saúde, no sentido de que a gente possa, dentro do território que está o Geoparque, dentro desse nosso território, trazer os trabalhos das nossas mestrandas, dos nossos mestres, para que possa fundamentar a nossa prática enquanto perspectiva de um ambiente sustentável, de um ambiente voltado para a promoção humana, de um ambiente que possa ser um ambiente favorável à saúde, de um ambiente que a gente chama de um ambiente promotor de saúde. E aí, nessa perspectiva, vários outros ODS, eles são transversais às nossas práticas, né? E aí a gente imagina que as nossas pesquisas, as nossas ações, elas possam estar embasadas, elas possam refletir na busca para se alcançar essa Agenda 2030, na perspectiva da gente trabalhar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e buscar comunidades, cidades saudáveis, territórios saudáveis, diminuindo as desigualdades, as iniquidades, com processos de formação que possa ser para todos e para todas, né? E aqui eu trago algumas das referências que eu utilizei. Eu espero estar contribuindo, né, com esse evento. Agradeço a participação e dizer que é fundamental que a gente possa trabalhar na perspectiva de minimizar as injustiças ambientais, e eu particularmente penso que quando a gente trabalha na perspectiva da promoção da saúde, né, pensando promoção da saúde como promoção humana, envolvendo todos os setores, a gente pode sim, e a gente pode conseguir um ambiente mais favorável à saúde, com o ambiente, com o envolvimento de todas as pessoas. E aí eu gostaria, né, de deixar em aberto para as discussões e encerrar, né, com esse provérbio chinês que diz que se plantarmos para um ano, plantaremos arroz. Se planejarmos para 10 anos, se planejarmos para um ano, plantaremos arroz. Se planejarmos para 10 anos, plantaremos árvores. Mas se planejarmos para 100 anos, prepararemos pessoas. E aí é nessa perspectiva, né, de lutar pela redução das iniquidades sociais, pela redução das injustiças ambientais, pelas pessoas que são mais vulneráveis, trazer essas pessoas para trabalhar conosco,
envolvendo na academia os movimentos sociais, as pessoas das comunidades, população indígena, população quilombola, né, as populações menos favorecidas, as populações mais vulneráveis. Eu penso, sim, que a gente poderá estar trabalhando dentro dessa perspectiva de preparar pessoas. E é nesse sentido que eu gostaria de encerrar, né, essa primeira fala, deixar em aberto para que a gente possa aqui fazer um debate. E aí, assim, eu agradeço a oportunidade, espero ter trazido algumas das inquietações que o professor Patrício provocou, né, no início da fala, e se não, a gente está aqui para o debate, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, obrigado à nossa palestrante principal, a professora Socorro Vieira, colega de lutas aqui da Universidade Regional do Cariri. Agradecer a todos que nos acompanharam. Quero pedir desculpa aqui aos colegas que eu divulguei nas mídias sociais, que seria transmitido também pelo Facebook, daí fiz aqui uma gambiarra, Socorro, transmitindo aqui direto do nosso notebook, e alcançamos um público bastante simpático, deu para a gente fazer. Depois vocês, quem está aqui também, por favor, vai lá no Facebook do GEDUF e faz lá um comentário para deixar esse registro. Acho que o que é essencial é atingir um público, e eu acho que esse público é um público muito significativo. Já agradecendo aqui a todos os estagiários, bolsistas que estão aqui, a Luana, o professor Cristóvão, que ajudou a organizar não só este conjunto de debates sobre o que são direitos humanos, e traz essa questão do direito à saúde, associado com o direito ao meio ambiente, na voz da professora Socorro Vieira, que fez aqui conosco uma verdadeira aula. Luana, eu vi que tem algumas perguntas aí. Temos também alguns professores, Socorro, aqui acompanhando a gente, professor Alisson, professor Ivo, do Iguatu, alguns colegas pesquisadores, então, o pessoal do direito, o próprio Cristóvão, e eu passo aqui a palavra para a Luana para fazer alguma pergunta. Se algum dos colegas que estão aqui no grupo quiser fazer de voz também, Luana, que eles possam fazer se quiserem fazê-lo, tá bom? Para criar um diálogo bem interativo. Com você, Luana, por favor. Luana, não estamos te ouvindo. Pronto. Gostaria de agradecer aos professores pela perfeita colocação. Acho que essa palestra foi extremamente didática e tenho certeza que contribuiu muito. Abelardo, gostaria de perguntar por meio de áudio ou gostaria que eu fizesse a pergunta? De que forma a falta de políticas públicas direcionadas para a manutenção e criação dessas estruturas voltadas para o lazer social podem estar relacionadas com a baixa qualidade de vida da população? Isso dá uma tese de mestrado, viu, Abelardo? Repita aí devagar, Luana, para a pessoa entender direito. Abelardo quer logo uma dissertação, Abelardo. Abelardo é o meu menino de ouro. Repita aí, Luana, por favor. Abelardo falar isso aqui para todo mundo. Pessoal, eu queria, assim... Patrícia, eu não sei se eu fui clara na fala, não sei se consegui atender às provocações que você fez no início, mas, assim, essa temática, ela é uma temática, quando eu falo em questões ambientais, e aí muito disso eu aprendi com você, né, com o trabalho lá da Fundação Araripe, e, assim, foi o que me fez criar um grupo de estudo e de extensão a partir da Liga de Saúde Ambiental que a gente tem na UF, que foi uma das primeiras ligas que foram criadas na sua gestão enquanto reitor da universidade, né? E aí,
essas questões relacionadas à qualidade de vida, né, Abelardo, elas estão extremamente relacionadas ao próprio conceito de saúde, né? E aí a gente não pode pensar saúde somente como ausência de doença. A gente tem que pensar a saúde como um indicador de qualidade de vida. E aí, nesse indicador de qualidade de vida, as questões relacionadas ao lazer, à cultura, a requisitos, como, por exemplo, a paz, né? A questão da não violência, tudo isso são requisitos que são fundamentais para a saúde, para se ter saúde, e que são fundamentais para que a gente tenha um ambiente saudável, né? Então, a gente não pode esquecer de pensar nesse conceito ampliado de saúde. E aí, ao falar desse conceito ampliado de saúde, a gente compreende que está embutido aqui as questões ambientais. A gente não tem saúde se a gente estiver em um ambiente onde as condições são inadequadas, se a gente não tem acesso à água, se a gente não tem acesso a uma rede de esgoto, se a gente não tem acesso a uma alimentação saudável, né? Então, o conceito de saúde, ele é um conceito que ele é amplo, esse é um conceito ampliado, né? Dentro dessa perspectiva, inclusive, da promoção da saúde, que eu costumo chamar, e alguns autores, né, chamam de promoção humana. Então, para mim, a gente trabalhar nessa perspectiva da promoção humana faz com que as pessoas, a gente, enquanto profissional, a gente possa estar buscando sempre estar junto com as pessoas e fazendo a nossa prática com e para as pessoas. E aí, assim, a gente poderia melhorar a qualidade de vida, né? Nossa e das pessoas que estão à mercê dos nossos cuidados e das pessoas que estão ao nosso redor. Não sei se eu consegui responder, mas, na verdade, todas essas questões, elas estão intimamente relacionadas com a nossa saúde. A gente não pode nunca pensar em saúde sem pensar em ambiente. E a gente não pode pensar na qualidade ambiental sem pensar na nossa saúde. Então, é uma relação de interdependência e uma relação que ela é extremamente necessária, que a gente não pode viver sem ela. Não sei se eu respondi, professor Patrício. Sim, eu pensei que você não tinha entendido aí, pedir para a Abelardo repetir, mas é isso mesmo, acho que atende o núcleo central do questionamento do Abelardo, uma pergunta muito, muito boa. Luana, penso que tem mais perguntas? Temos sim, professor. A Caroline perguntou para o professor, poderia disponibilizar os slides. Claro, pode sim. Tranquilo, podem fazer podem utilizar, sim, os slides. Nos slides tem a referência do livro que eu utilizei, que aí vocês também podem divulgar a referência do livro e do artigo que eu utilizei para essa apresentação, sem problema nenhum, né? E aí, assim, eu gostaria só de complementar, né, dizendo que a questão e aí, Patrício, com certeza, tem mais know-how para falar sobre isso do que eu, né? Mas dizer, assim, que a questão da justiça ambiental é fundamental a proteção das populações, né? Principalmente as populações mais vulneráveis. Por isso que eu sempre bato na tecla da gente trabalhar com e para as pessoas. E aí as pessoas que são mais vulneráveis, que envolve aquelas pessoas que têm menos acesso ou que muitas vezes não têm acesso nenhum a trabalho, a emprego, a renda, né, a moradia adequada, a segurança alimentar. Então, são aquelas pessoas que vivem em situações de injustiça ambiental, né? Com injustiça alimentar, injustiça nos seus processos de trabalho. Então, a gente trabalhar na perspectiva da justiça ambiental é a gente pensar também que essas injustiças, elas são provocadas muitas vezes pelos processos industriais, né? Já visto, por exemplo, o exemplo que a gente teve de Brumadinho, o exemplo que a gente teve de Mariana, né? Enfim, são injustiças ambientais que são muitas vezes provocadas pelas indústrias, pelas tecnologias,
pelos depósitos de resíduos ou de outros rejeitos, pelas próprias atividades econômicas, né, que são potencialmente perigosas, que podem trazer riscos à saúde e ao ambiente. Então, a gente tem que pensar dentro dessa perspectiva. E aí, nesse contexto, é fundamental que a gente pense saúde e ambiente, pensando na luta pela equidade, né? Na luta pela integralidade das ações. E aí, nesse sentido, eu acho que vocês foram muito felizes em pensar esse evento, em trazer essa discussão para toda a população, e especificamente para o grupo do direito, né? Bem, parafraseando aqui a fala do nosso professor de ecologia, paleontólogo também, professor Alisson Pinheiro, ele diz aqui no chat que um ambiente equilibrado favorece a saúde. Sim, concordo com o Alisson. Eu tenho visto cada vez mais emergir, Socorro, Alisson, Abelardo, Carolina, fiz aqui um agradecimento, a todo especial a você, Socorro, que gostou muito da questão que você aborda sobre as zonas de sacrifício, imagino que ela quererá pesquisar e entender mais sobre isso, e pensando sobre as reflexões que nos trazem os povos indígenas. Eu tenho lido algumas coisas, alguns artigos nas redes sociais, um deles do Krenak, onde ele dá meio que um tapa na cara, né, sobre essa questão do equilíbrio do qual refere o Alisson, e que a perspectiva da Terra como Gaia, como uma mãe, ao mesmo tempo que busca o equilíbrio de todas as espécies, ela tem também um caráter educativo. Educativo não é só dizer sim, é dizer não. E a Terra tem muitas formas de dizer não. Os cataclismas, os desastres naturais, a busca da questão do aquecimento global e a reação que a gente tem com o clima, ora quente, ora seco demais, ora frio demais, ora demasiado chuvoso, as inundações, etc., são formas que a Terra nos tem para educar sobre aquela perspectiva de o amor, não é só dizer sim, né? É muito, muito conectivo como os povos indígenas e a literatura, por exemplo, do Krenak, nos chama a essa reflexão no momento em que a pandemia se torna mais grave e nos coloca de frente a frente com nós mesmos. No que peça todo mundo super conectado com as lives, com as mídias, nós estamos tendo que conviver mais tempo, quem tem filhos com os seus filhos, que não estão indo para a escola, estão mais em casa, com suas esposas, com seus esposos, tendo que se expor também, vivendo menos, tem hora que cai toda a rede social, a internet não funciona, como teve um problema ontem com o Google, então você se vê ali sem rede social, e, portanto, uma outra perspectiva de humanidade que é ancestral, que é originária, que é a primitiva, né? Então, eu retorno a palavra aqui para a Luana, se tem outra pergunta, Luana. Temos a pergunta do Raimundo Sérgio. Em que medida a falta de saneamento básico, uma histórica mazela brasileira, afeta os direitos ambientais e a efetivação da justiça? Eita, Patrícia, acho que essa aí é para ti, mas eu posso dizer para vocês... Eu quero começar, Socorro, eu quero que você termine essa pergunta, mas eu quero começar com um exemplo. O Socorro falou de como a gente se encontrou há mais de 10 anos numa pesquisa sobre a implantação no Cariri de um Instituto de Saúde Coletiva, e nós falávamos ali, talvez as primeiras linhas na Universidade Regional do Cariri e nas instituições de ensino superior da região, um debate trazido pela professora Violeta Reis, de saudosa memória, ex-reitora da URCA e uma das fundadoras da Fundação Araripe, e especificamente do professor Pierre Gervais, francês que se naturalizou brasileiro, caririense, e que atuou como líder da Fundação Araripe durante muitos tempos, e que é o berço de muitas dessas discussões que nós estamos tratando aqui hoje. E naquele projeto, Socorro, para que todos vocês entendam o valor e a importância da educação, nesse exemplo que eu vou contar, nós reunimos um conjunto de pesquisadores, dentre eles a professora Vanira Maia, uma das especialistas geradas desse projeto, a professora Luiz Góes, o professor Naldo Brito, a professora Lia Giraldo, uma das mestras desse tema. Quem mais, Socorro? Me lembra aí, para eu não cometer injustiça. A Graça Brasil,
o nosso colega Freitas, Acilon, Astilon Freitas, e Inaldo, acho que eu já disse Inaldo, Rinaldo falou. e a Socorro Vieira. Esse projeto, ele criou um conjunto de capacitações nessa temática que nós estamos falando aqui agora. E tratou de um tema que atualíssimo, há mais de 15 anos, que é análise de risco, né? Controle de endemias, para implantar o que o próprio Ministério da Saúde não estava fazendo de modo satisfatório, que era a vigilância ambiental em saúde. E um dos temas, Socorro, era exatamente sobre como a destruição das florestas aqui da encosta do Cariri estava trazendo para junto da gente alguns espécimes de insetos transmissores e vetores de doenças, e a gente citava para capacitar agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, o que significava o flebótomo se aproximando mais das comunidades e como ele picava o vetor, o cachorro, e transmitia a leishmaniose, dentre elas a leishmaniose visceral. Eu quero dizer para vocês, não sei se eu tinha comentado com o Socorro, que há uns 4 anos, em Missão Velha, o meu sobrinho começou a desenvolver sintomas de leishmaniose visceral. E porque eu tinha participado de várias capacitações e palestras como essa que nós estamos fazendo aqui, falando sobre o perfil epidemiológico do doente com a leishmaniose visceral, que é uma doença gravíssima que ataca os órgãos internos, causa adoecimento e de difícil diagnóstico, se não feito o exame pontual para esse fim, e que, pela raridade, acaba demorando 8 dias para sair, etc. O fato é que nós tínhamos pouquíssimos naquele contexto, né, Socorro? E depois vai aumentando a quantidade de presença de doentes com leishmaniose visceral na região do Cariri. E naquele período, o meu sobrinho estava com esse sintoma, e quando ele reflete o sintoma, imediatamente me ocorreu isso. E o que permitiu que nós fizéssemos um diagnóstico inédito referido pelo Sistema Único de Saúde do Cariri. Ele disse assim: eu nunca vi um diagnóstico de leishmaniose visceral sair tão rápido. O resultado, Socorro, é que ele, numa semana, manifestou o sintoma, a gente conseguiu fazer o diagnóstico, levamos para um médico especialista, ele começou o tratamento duro, firme, caro, né, com acho que mais de 34 dias de injeção direto, e ele não teve maiores agravos, nenhuma agravo mais significativo com isso, para vocês entenderem como essa questão do saneamento e do modo que o trato que nós damos ao meio ambiente, ele tem uma vinculação que está no nosso dia a dia, não é mais uma coisa distante, né? Está muito mais próximo da gente. Tem o microfone. Isso mesmo, Patrícia, eu lembro muito desse caso que você comentou na época. E outra questão, o saneamento, gente, se a gente for olhar as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a maioria dos óbitos, principalmente os óbitos infantis no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, eles ocorrem, principalmente na infância, eles ocorrem pela falta de saneamento básico. Então, o saneamento básico, ele é um fator determinante, fundamental, para a prevenção de doenças e para a promoção da saúde das pessoas. Daí a importância da gente trabalhar, e aí eu volto novamente àquela questão que eu falei anteriormente, de trabalhar na perspectiva da promoção humana, para que as pessoas, elas percebam, não porque o professor Patrícia, não porque o doutor A, B ou C falou que era importante tomar água tratada, mas que as pessoas, elas saibam e elas tenham a consciência, pela vivência delas, pelo vivenciar delas, pelo processo de participação delas, que o saneamento é fundamental. E aí, nessa perspectiva, o que a gente percebe? Que são direitos fundamentais, né? A questão da água é um direito humano básico. E a gente sabe que tem pessoas que não têm acesso à água tratada, né? E aí, a Organização Mundial da Saúde diz que que a maioria dos óbitos em crianças, eles ocorrem pela falta da água tratada, né? E isso não é só aqui, é no mundo inteiro.
incluindo os países desenvolvidos também, né? Logicamente que é mais significativo nos países mais pobres, né? Como é o caso dos países da América Latina, dos países africanos, onde não tem, onde a questão do saneamento básico é mais crítica, né? Mas a questão do saneamento ela é preponderante. E realmente é uma mazela histórica, porque, infelizmente, vocês sabem que o que dá voto ainda é a pobreza, ainda é não ter saneamento e alguém ir lá no período de eleição dizer que precisa ter saneamento e depois nada fazer. Mas, quando a gente trabalha na perspectiva da promoção humana, é exatamente para a gente não escutar mais esse discurso, para que a gente possa, as pessoas possam se empoderar e ir atrás desse direito, né? Porque, na verdade, esse é um direito que deve ser atendido. Então, assim, eu acho que seja mais nessa perspectiva, né, entender que a gente precisa diminuir ou buscar reduzir as zonas de sacrifício, né, como diz, né, o professor Marcelo Porto, né, essas zonas que são áreas onde as pessoas excluídas estão para viver, para trabalhar, e são áreas que não deveriam ser habitadas, são áreas que não deveriam ter pessoas. Então, são áreas que não têm saneamento, são áreas que não têm uma segurança alimentar. Então, a gente precisa estar realmente nos movimentos para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a luta pela igualdade, pela redução das iniquidades e contribuir com a justiça ambiental, né? Acho que é mais nessa perspectiva. E também tem um impacto econômico, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde também indicam que para cada $1 que você investe em saneamento, você poupa $6 para o sistema de saúde. E, em verdade, o Cariri está ameaçado, dados de pesquisas elaboradas nos programas da região de mestrado e doutorado indicam que em menos de 20 anos haverá uma crise de desenvolvimento no Cariri, sujeito à ausência de água. Esse é um dos fatores. A outra é a questão do acesso universal à água e o tratamento de esgotos. E não podemos deixar de falar que isso é um problema também do Estado, mas também é um problema da sociedade. A produção do lixo em excesso, a conexão das suas redes de esgoto, as redes coletoras públicas, quando tem, porque tem uma questão aí do direito mesmo, da responsabilidade, quem faz qual tarefa, o custo do tratamento da água, o exercício do controle social, de estar participando nas instâncias de deliberação, ficar atento por exemplo, aos dados. Existem os colegas do direito que nos acompanham, em especial, aqueles que se interessam por a discussão do direito ambiental e do direito à água, tem um universo inteiro de discussão relevante que precisa ser levado a cabo, como o VigiSUS, o sistema de vigilância da água, os critérios de indicadores de qualidade da água que está como direito do consumidor receber em toda a fatura mensal, através da sua conta mensal de água. Se vocês não sabiam, tem lá a obrigatoriedade de que a companhia de tratamento de água, que dispõe da água, que você paga por esse tratamento, indique qual é a qualidade dessa água, que eles façam exames de contraprova em pontos de contaminação, que sejam abertos inquéritos epidemiológicos, de investigação sobre qualidade da água. Então, tem um universo inteiro de questão. Essa é uma temática que está muito longe de estar concluída, e acabou de sair, Socorro, esse ano, no contexto da pandemia, o novo marco do saneamento, com uma possibilidade de privatização de serviços de água, algo que era exclusivo do Estado. Isso é uma outra temática que a pandemia não deixou avançar em discussão, mas que com certeza tem algum especialista capitalista trabalhando em casa para, tão logo retorne isso, dar visibilidade a esta possibilidade. O Estado vendeu o novo marco de saneamento, a possibilidade do setor da iniciativa privada entrar nesse mercado de saneamento, ver isso como solução. Isso não está claro. É preciso que haja mais debates nos comitês de bacia hidrográfica,
nos conselhos municipais de saúde, nos conselhos estaduais, para que as pessoas entendam que essa questão do marco do saneamento e da água talvez seja uma das crises mais próximas depois de uma epidemia como essa, que pode frear o processo de desenvolvimento planetário. Não é à toa que todas as crises do Oriente Médio estão associadas ao uso de recursos naturais, especialmente a água, como um bem que não está disponível para todas as pessoas. Essa é a questão. E quem deve ser privilegiado com ela? Em que medida se define critério de exclusão de quem não vai ter acesso? Esse é um tema primordial para os direitos humanos. Luana, aí perguntas? Mas tem mais perguntas, Luana? Pelo menos aqui no nosso chat não temos mais. Acho que todo mundo conseguiu entender bem a mensagem. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta por áudio? Pois é, vamos aproveitar e franquear. Quem quiser ainda fazer alguma pergunta, fica à vontade, abre o teu microfone. E enquanto vocês pensam, eu convido os colegas que estão aqui ainda, que são bravos, para ligar a sua câmera para a gente fazer uma foto para registrar a participação da professora Socorro Vieira conosco aqui nessa noite. Que tal? Quem quer ligar a câmera para a gente fazer um registro fotográfico? Isso inclui a Luana. Vamos lá, estou esperando os outros. Um sorriso. Aê, garotos. Muito bem. Ok. Sem maiores delongas, agradecer a todos vocês, agradecer a você, Luana, agradecer mais uma vez ao professor Cristóvão, Universidade Regional do Cariri, a professora Socorro mais uma vez, professor Cristóvão que está aqui conosco, uma honra tê-lo aqui conosco, parabenizar por essa rodada de estudos. Olha, como ele é fotógrafo, ele fica melhor nas imagens, tá vendo, professora Socorro? Depois tem que ensinar a gente esse truque aí para ficar com essa cara de 4K aí na televisão. Eu já passo a palavra para você cumprimentar o professor Socorro, mas agradecendo a todos vocês e estarei aqui sempre à disposição para esses debates, essas discussões. Um abraço, Socorro. Obrigado, Cristóvão, também. Socorro, se quiser fazer as suas considerações. Eu quero agradecer, né, a você, a Luana, ao grupo que organizou, agradecer a oportunidade e estamos à disposição quando houver outras discussões e estamos à disposição do grupo. Obrigada. Cristóvão? Sim, boa noite, pessoal. Quero primeiro agradecer à professora Socorro por ter aceitado o convite, ao professor Patrício também por ter indicado a professora Socorro, né, para o debate, para a articulação. Nós chegamos ao final dos seminários, o que é Direitos Humanos nesse semestre, foi uma proposta do grupo que faz parte do GEDUF, né, de alguns dos alunos. Então, queria nominalmente agradecer ao Sérgio, Luana, Carol, Juan e Chayana, que foram os 5 alunos que eu acho que eu não esqueci ninguém, que comigo foram organizando aí as lives que nós fizemos durante esse semestre e esse seminário. Se não fossem vocês, obviamente essa atividade não teria acontecido, não teria sido possível. Então, é com muito prazer, apesar das dificuldades que nós tivemos durante esse semestre, com a impossibilidade das atividades presenciais, eu acho que nós conseguimos, de algum modo, né, dar um jeito, né, de manter viva, né, a produção acadêmica, a academia, a pesquisa, né, a autonomia, enfim. Eu estou bem satisfeito, eu acho que nós terminamos o ano bem, né, vivos e saudáveis, então temos muito o que comemorar e planejar aí para 2021, que tomara que seja um bom ano aí depois da vacina, que nós consigamos produzir cada vez mais, né, diante dessas questões articuladas aqui aos direitos humanos. Tá? Então era só para fazer esses agradecimentos mesmo.
É verdade, Cristóvão, eu queria destacar também que eu fui testemunha. O trabalho dos estudantes foi muito, muito, muito legal. O Sérgio, a Juan, a Luana, Chayana, é isso que você disse? A Raíssa? Chayana, acho que não Chayana. está aqui, mas Pois é, fantásticos, fantásticos, viu? Com muita paciência, a gente nesse corre-corre, e eles ajudaram. É uma energia toda especial, né, Socorro? Você que está aí na Proreitoria de Ação Estudantil, marca o nome desses meninos, que eles são maravilhosos, para quando quiser interagir aqui com esta temática. Pois obrigado, Cristóvão. Aí só para aproveitar, né, dizer que o NIAP, ele continua com atendimentos virtuais, então, aí já não é mais no evento, né? Então, é informando a vocês que qualquer necessidade de apoio, nossos psicólogos e assistentes sociais estão na Pró-Reitoria e o contato é pelo e-mail da PROAI,